Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero apresentar para vocês quais as matérias mais difíceis de Química. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, beleza? Bom, então, como vocês podem perceber, o meu vídeo ele não tem muita edição, não tem cortes, né? Esse tipo de vídeo aqui principalmente, né? Quando é uma videoaula, geralmente eu faço alguns cortes, mas aqui não, né? É um canal simples, é um tipo de vídeo simples, então com o tempo a gente vai aumentando aí a qualidade dos vídeos. Espero que vocês compreendam isso, porque eu estou começando, então com toda a humildade eu digo isso aqui para vocês. Eu sou um canal iniciante, eu estou iniciando aqui no canal, mas tudo que eu trago aqui para vocês é com todo o amor do mundo, é com todo o carinho do mundo, e sempre tentando mostrar a química de uma maneira divertida, de uma maneira simples, e ensinando para vocês que a química ela é muito mais fácil do que parece, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho algumas matérias que eu acho que são extremamente difíceis, mas isso aqui vai de opinião para opinião, vai de pessoa para pessoa, né? Eu particularmente acho que a disciplina mais difícil de toda a química, na minha visão, é a química orgânica, porque, bom, isso aqui falando a nível de graduação, né? A nível de ensino médio, a química orgânica é a mais fácil, né? Se você está no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, você vai ter uma dificuldade inicial ali para entender o que é um carbono tetraédrico, para entender o que por exemplo, uma amina, uma amida, funções orgânicas, mas com o tempo, à medida que você vai se acostumando, você vai entendendo. Claro que existem aquelas pessoas que a química ela não entra de forma alguma na cabeça, né? E geralmente é esse tipo de pessoa que nós professores temos que dar uma atenção a mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem outros problemas, né? Ela tem outras coisas, outras disciplinas também que ela tem dificuldade. Então, cada aluno tem a sua realidade, né? Podemos dizer assim. E então é claro que aquela disciplina que é muito básica, né? Até porque química orgânica no ensino médio é só você contar a cadeia carbônica e dar a nomenclatura, né? Então, assim, eu não vejo muita dificuldade nisso, mas tem alunos que acham difícil, né? E geralmente essa dificuldade está em dois pontos, né? Primeiro, a falta de base nas químicas do primeiro ano e do segundo ano, que geralmente são mais difíceis que a química orgânica no ensino médio, né? Os alunos têm mais dificuldade no primeiro ano porque é o primeiro contato, no segundo ano porque de fato é difícil mesmo, né? Que a fisicoquímica, a partir de soluções, termoquímica, né? Se a gente estiver falando num ponto de vista do ensino público, geralmente as escolas públicas vêm até termoquímica e um pouquinho de eletroquímica, né? Já no ensino básico particular, geralmente eles contemplam a maioria dos conteúdos, né? Mas assim, eu vejo que a química orgânica no ensino médio ela é mais fácil porque, cara, é só contar carbono, né? Então se você tem uma base ali no primeiro ano e no segundo ano, principalmente na parte de ligações químicas, forças intermoleculares, polaridade, as propriedades periódicas, né, eletronegatividade, afinidade eletrônica, raio atômico, raio iônico, a tabela periódica como um todo, né, se você tem esse conhecimento bem solidificado, você tem uma base muito forte nesse tema, você vai entender química orgânica de boa. Porque para você entender química orgânica, você primeiro precisa entender as ligações químicas, você precisa entender que um carbono, quando ele se liga a um hidrogênio, existe uma diferença de eletronegatividade, onde essa diferença ela é bem pouca, né? Porque o carbono ele também é bem pouco eletronegativo, mas ainda há uma diferença de eletronegatividade. E questões de forças intermoleculares, né? Por exemplo, a ligação química entre o carbono e o hidrogênio, ela é mais fraca em relação a, por exemplo, uma molécula de água, oxigênio ligado a hidrogênio. Né? Você tem uma molécula polar, que é a água, porque se forma dois polos, né? Então você tem uma diferença de eletronegatividade muito grande por conta do oxigênio, que é muito eletronegativo. Então aquela densidade eletrônica sobre o oxigênio vai ser maior. Já no hidrocarboneto, que é a ligação entre carbono e hidrogênio, você não percebe essa diferença de densidade eletrônica, porque o carbono ele não é eletronegativo como o oxigênio, ele não é eletronegativo, mas em relação ao hidrogênio ele é. Enfim, essa análise ela é muito simples de fazer se você tem a base na química geral, né? Agora, se você vai para o terceiro ano com essa dificuldade nessa base, aí você realmente vai ter essa dificuldade a mais para entender química orgânica. Mas no geral, química orgânica do ensino médio é muito fácil, né? Então, hoje em dia, tanto é que nós, professores, nós que também já passamos pela graduação, mestrado, um doutorado também, eu ainda não passei nem pelo mestrado nem pelo doutorado, tá, pessoal? Mas nós que
já trilhamos esse caminho da graduação, que somos formados em Química, a gente meio, eu não diria que a gente ignora, não é que a gente ignora, não. Geralmente a gente vai precisar sim revisitar uma coisa ou outra lá da nomenclatura, lá da contar carbono, às vezes tem uma molécula ali que a explicação para o mecanismo de reação, que é o que a gente estuda na graduação, né, no mestrado, orgânica é isso, é mecanismo de reação, tá? E se você estiver me perguntando o que é mecanismo de reação, eu vou explicar basicamente o que é daqui a pouco, mas eu vou fazer um vídeo, preparar uma playlist de aulas sobre mecanismo de reação. Lembrando que esse tipo de aula vai ser voltado para a galera do ensino superior. Lembrando, galera, que aqui no canal é um canal que eu tento abranger a vários públicos, né, dentro da Química. Então, se você é aluno de ensino médio, você pode acompanhar as videoaulas aqui do canal voltadas para ensino médio. Se você é aluno do ensino superior, você também pode acompanhar as aulas daqui voltadas para o ensino superior, certo? Beleza? Então, quando a gente fala da química orgânica no ensino superior, basicamente ela é mecanismo. E o que é mecanismo de reação? Basicamente é você olhar para uma reação química e analisar ela por etapas, né? As reações orgânicas, elas são mais difíceis de se observar porque elas não são como, por exemplo, uma reação inorgânica, né? Você pega ali um ácido clorídrico, mistura com hidróxido de sódio, você tem cloreto de sódio e água. Pronto, aconteceu apenas uma única etapa ali. Mas na reação orgânica, você tem várias etapas, porque a gente já vai entrar em outros conceitos, por exemplo, ácido base de Lewis, né? Se você entender que um ácido de Lewis ele recebe pares de elétrons e a base de Lewis doa esses pares de elétrons, aí você vai começar a entender qual é a relação, né? Quem doou par de elétron para quem, e aí você começa a entender o mecanismo, né? Porque teoricamente é muito difícil de explicar mecanismo de reação em assim rapidinho, em alguns poucos minutos. Por isso que é necessário fazer um vídeo um pouco mais longo. Mas em suma, o mecanismo de reação, a gente precisa entender as etapas com qual aquela reação química acontece. E geralmente são etapas lentas. Aí envolve uma série de outras coisas, como cinética química também. A gente precisa saber com que velocidade aquela reação acontece, né? A quantidade de calor liberado, absorvido, aí temos a termoquímica, né? Fenômeno exotérmico e fenômeno endotérmico. Enfim, tem um monte de coisa, por isso que os mecanismos de reação orgânico, né, a química orgânica no ensino superior, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. Eu achei mais difícil justamente por conta desses mecanismos. Porque, basicamente, a química orgânica mesmo, ela é isso, tá? Aqui a gente separa entre a química orgânica do ensino médio e do ensino superior para ficar mais didático, mas a química orgânica ela é uma só. Então, tanto quem está no ensino superior, quanto quem está num laboratório, por exemplo, quanto quem trabalha com a química orgânica diretamente, seja ele um químico industrial, um químico licenciado, um doutor em química, por exemplo, não importa, ele sempre vai, se ele for estudar por um livro, ele vai sempre olhar a parte de mecanismo, certo? Por quê? Porque isso é a alma da química orgânica, né? Então eu considero ela mais difícil por conta dessas reações todas, né? Você tem um monte de reação, muita reação. E aí é por isso que é importante você ter a sua base em química geral muito bem consolidada, porque assim você vai conseguir entender bem melhor a química orgânica. Então, só recapitulando, o que a química orgânica estuda como um todo? Mecanismo de reação. Então, para você entender mecanismo de reação, para você entender a química orgânica que a gente estuda a fundo mesmo, você precisa entender geometria molecular, você precisa entender cálculo estequiométrico bem pouco mais precisa, você precisa entender também muita coisa sobre ligação química, forças intermoleculares, polaridade das ligações, polaridade das moléculas, né, que tem uma diferença entre polaridade da ligação e da molécula. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, basicamente, o que acontece é isso. A gente precisa ter essa base bem consolidada na química geral para poder estudar química orgânica. Então, se você não souber o que é o carbono tetravalente, né? Ou seja, o carbono ele é tetravalente. Se você não sabe isso, se você não tem essa base em química geral bem consolidada, você não vai conseguir aprender química orgânica, porque você precisa saber teorias ácido-base, o que é ácido de Lewis, o que é ácido de Bronsted-Lowry, o que é ácido de Arrhenius. Se você não souber polaridade das ligações, geometria molecular e tudo isso que eu citei aqui, você não vai aprender química orgânica, entendeu? Não tem jeito. Ou seja, química orgânica não é só contar carbonos, né? Então é por isso que eu acho que a química orgânica ela é a mais difícil de todas, na minha opinião.
Agora, qual é a que eu acho menos difícil? Na verdade, não existe uma menos difícil, porque todas elas têm o seu grau de complexidade, e é assim em qualquer área que você pensar na química, né? E também em qualquer outra área, né? Mas, em particular, eu acho, assim, a que eu mais gosto de estudar, não diria que é a mais fácil, porque todas elas têm sua complexidade, entende? Mas a que eu mais gosto de estudar, que eu acho mais prazerosa, é a química inorgânica, né? A química inorgânica, mais especificamente a parte de química de coordenação, né? Quando a gente estuda os complexos metálicos, a gente estuda como que uma ligação química em um complexo ocorre, né? Estudar a teoria do orbital molecular é muito bacana. Estudar a teoria do campo cristalino. Eu não sei se você já viu na internet, quando você bota assim, química, experimentos, aí aparece lá algumas soluções com uma coloração bem intensa, sabe? Bem colorido mesmo. Cara, é uma característica muito forte dos complexos ter essa coloração. Cara, é muito bom, por exemplo, quando você está fazendo um experimento em laboratório, você quer precipitar cátions de cobre, por exemplo, e a cor fica bem azulzinha. Você vai explicar o porquê daquela cor por meio da química de coordenação, você vai explicar o complexo que foi formado. É muito lindo, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? Por exemplo, um dos meus maiores objetivos quanto químico é um dia aprender a sintetizar compostos de coordenação. Cara, é muito lindo isso, é maravilhoso. Então eu acho a química inorgânica a mais prazerosa de estudar, o que não quer dizer que ela seja fácil, né? Outra área que eu acho que ela tá ali no intermédio, né? Ela é o intermediário da dificuldade, é a físico-química. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, muitos profissionais mesmo até da química dizem, olha, físico-química é a mais difícil. Cara, eu sinceramente eu acho sim, muito difícil, ela é a segunda mais difícil. Mas tem uma diferença entre a dificuldade da físico-química e a dificuldade da química orgânica. Qual é a diferença? A físico-química é muito cálculo, é muita abstração, digamos assim. Mas se você se empenhar, estudar muito mesmo, você acaba gostando. Já a química orgânica, mesmo estudando muito, você vai aprender, mas ela não deixa de ser chata. Eu acho chato, né? Ou seja, a dificuldade da química orgânica está nisso. É no fato dela ser chata, porque ela tem muitos detalhes, ela tem muita... Lembra que eu falei dos mecanismos, que são várias etapas? Pois é, essa é a parte mais chata da química orgânica. E tem mecanismos que são muito longos, sabe? Aí às vezes uma única questão dá 2, 3 páginas só de mecanismo, e olha, não é nem cálculo que a gente faz ali, né? Então, é por isso que eu acho que a química orgânica é a área mais difícil da química, certo? Então, pessoal, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal dando dicas de livros, né, dando dicas de como estudar química. Se vocês quiserem ver esses vídeos, eu vou deixar no card aqui em cima e também aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Esse vídeo aqui, ele foi mais pra gente ter uma conversa assim sobre qual é a área mais difícil da química, mas a mensagem desse vídeo aqui é: tudo na química tem um propósito, tá? Aquela molécula lá que você estudou, que tem um mecanismo super abstrato, super dificílimo, gigantesco, com vários intermediários de reação, se você está no ensino superior, você sabe do que eu estou falando. Se você é professor, você também sabe do que eu estou falando. Cara, a química orgânica, por mais difícil que ela seja, ela tem o seu propósito. Ela é importante, afinal, os compostos orgânicos estão presentes no nosso cotidiano sempre, né? Aliás, nós também somos compostos de carbono, né? Compostos no sentido de nós somos feitos de matéria orgânica, nós somos orgânica, né? Então, é importante a gente estudar também, porque a química orgânica ela também tem aplicações na bioquímica, ela tem aplicações na biomedicina, em várias outras áreas, né? Então esse vídeo aqui é mais uma conversa mesmo para eu dar minha opinião sobre a área que eu acho mais difícil. Durante a graduação foi a área que eu tive mais dificuldade, principalmente quando a gente ia para laboratório também, quando a gente fazia lá os experimentos, a gente tinha que fazer, por exemplo, precipitação de ácido acetil salicílico, por exemplo, a gente tinha que fazer o tratamento dele. Né? Se você trabalha em laboratório, você sabe do que eu estou falando também. Para a galera que não faz curso de química ou que está no ensino médio, é que a gente tem algumas técnicas no laboratório, que a gente precisa fazer alguns tipos de reações químicas dentro da orgânica. Tem reação de saponificação, a gente vai no laboratório, a gente coloca as amostras num tubo de ensaio e a gente vai precipitar, né, na química orgânica a gente usa muito a parte solúvel e a parte não solúvel, né? Lembra da solubilidade? A gente usa muito esses termos, essas coisas assim, e são vários processos que a gente tem que fazer.
por exemplo, a gente usa algumas substâncias que precisam de destilação fracionada, né? Precisa separar a parte aquosa e a parte não aquosa. Enfim, é muito chato fazer. Como eu falei, as reações orgânicas elas são muito lentas, né? Elas ocorrem de forma muito lenta, porque os reagentes orgânicos eles são pouco reativos, né? Eles têm uma reatividade muito lenta, né? Os ácidos orgânicos, por exemplo, eles são ácidos fracos, né? O ácido acético, por exemplo. Se você for fazer um experimento com ácido acético e observar a reação, geralmente vai ser um pouco mais difícil de você observar, por exemplo, a velocidade da reação vai ser menor em relação a ácidos mais voláteis, ácidos mais reativos, né, que advêm de metais muito reativos, como por exemplo, a gente pode pegar aqui o sódio, é um metal muito reativo, né? Enfim, eu acho a química orgânica a mais difícil dentre todas, tá? Mas não é impossível de aprender, você consegue aprender, você se esforçando, se dedicando, você consegue aprender. Mas eu queria deixar claro que esse vídeo aqui é com esse intuito, de mostrar para você que a química orgânica não é só contar carbono ou identificar funções orgânicas. Eu, sinceramente, preferia que fosse assim, seria muito mais fácil. Mas não é, né? Então a gente tem que estudar a química como ela é, propriamente dita. E quando você aprende química mesmo, aprofundada, cara, é uma delícia estudar química. É maravilhoso. Eu não me arrependo de ter feito esse curso, de ter me formado em química, né? De ser professor, de ensinar química. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ative as notificações, assim o YouTube vai entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu!